Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre resistência dos materiais, mais precisamente o resistência de materiais do Hibbeler. É exatamente isso. E no último vídeo a gente estava falando das limitações do uso da fórmula do cisalhamento. Eu dei um pequeno parâmetro, um pequeno resumo no começo, uma pequena introdução, e agora a gente vai de fato tocar essa parte para frente, certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me formei ali em 2024, fiquei desempregado, né? E logo depois comecei o doutorado na Universidade de Brecha, que é onde eu tô agora. Ok? Então vamos começar. Deixa eu botar aqui. Ok. Então tá, limitações do uso da fórmula do cisalhamento, certo? Por quê? Porque existem casos nos quais a fórmula não vai conseguir entregar um valor real, um valor que é coerente, às vezes nem qualitativamente falando, certo? Por exemplo, quando se aplica em vigas curtas ou achatadas, certo? É um dos casos críticos que, se eu aplico a fórmula do cisalhamento, eu posso haver erros, certo? Por quê? Porque existem pontos na seção transversal que sofrem uma mudança abrupta, certo? E em seções do contorno da viga também, certo? Onde é interceptado com um ângulo diferente de 90 graus, ou seja, mudanças, né? Contornos abruptos ou vigas muito finas, né? Ou vigas achatadas, né? Certo? Por que isso ocorre? Geralmente nas vigas na fórmula do cisalhamento, que ela é muito baseada na teoria da elasticidade, a gente assume que a tensão de cisalhamento ela tá ali uniforme na largura da viga, né? Ela é uniforme ali. E isso não cabe muito bem, certo? Então a gente calcula a tensão média nessa largura, certo? Beleza. Então é daqui que a gente vai continuar. Ok. Então já podemos continuar aqui. Ok. Tá, beleza. Se aplicarmos a teoria... Aplicando a teoria da elasticidade, certo? Como é que eu posso dizer essa parte? Através do cálculo... Meu Deus. Através do cálculo da tensão média,
podemos comparar, matematicamente falando, com uma premissa mais exata, no caso baseado na teoria da elasticidade. Então, através do cálculo da tensão média, pode-se comparar, pode-se fazer uma análise matemática a fim de comparar espera, posso fazer uma análise matemática baseada na teoria da elasticidade. Melhor. Da elasticidade. Beleza. Então, para isso, vamos considerar uma viga retangular. Considera-se uma viga de seção transversal retangular. Certo? E aí eu vou desenhar a viga. Beleza. Temos aqui a viga. Base. Vamos começar. Certo. Temos uma viga retangular aqui. E outra viga retangular. Perfeito. Beleza. Traçamos o eixo neutro. Neutral axis. Beleza. Eixo neutro aqui também. E a partir do eixo neutro vamos ter nossa distribuição de tensão. De cisalhamento, é evidente. Ok. Mesmo esquema na viga larga, né? Só que aqui, curiosamente, a tensão ela vai ser bem grande. Então, eu já dou uma puxadinha aqui.
outra puxadinha aqui. E aí a gente faz só a meia lua aqui. Com atenção. E temos toda a distribuição de cisalhamento na seção transversal. Antes de comentar os resultados dessas vigas, vamos aqui também definir suas dimensões. A viga menor vai ter uma base que ela é a metade da altura da viga. Beleza. Base igual a 0,5 vezes H, ou 1/2 de H. Beleza. Aí ela vai ter uma altura H. Ok. No outro caso, vou ter uma altura H também, porém aqui temos uma altura menor, ou não necessariamente menor, né? Talvez seja só para dizer que eu vou ter uma seção transversal larga, né? Então vou ter uma altura H também, e a minha largura da seção transversal é dada por 2 vezes a altura da viga. Beleza. B é igual a 2H. Certo. O que é que a gente pode perceber agora falando de tensão aqui? Existe um aspecto muito importante nessa distribuição de tensão. Ai, caralho. Certo? Como se pode observar, a tensão máxima de cisalhamento vai ocorrer nas bordas da seção transversal, né? Beleza. A tensão máxima tensão de cisalhamento máxima vai ocorrer nas bordas da seção transversal, nas bordas da viga, né? Beleza. Beleza. Qual é o ponto aqui? O ponto nesse caso é que sim, essa tensão ela é... Ok, deixa eu escrever no desenho. Ela é dada por tal máximo, certo? Tal máximo prime. Ok. Essa tensão tal máximo
depende da razão, né? Posso chamar de razão? É, razão. Depende da razão. BH. Que razão é essa? Da base dividido pela altura. Certo? Ora, pois, a gente já viu que no desenho que a base ela é a metade da altura, né? Isso pro primeiro caso. Pro segundo caso, a base é o dobro da altura. Mas no primeiro caso, então o tal máximo depende da razão BH, que para o primeiro caso é BH igual a 0,5. Beleza. Para esse caso, nesse caso, tal máximo, certo? Continua sendo maior do que o valor visto para a fórmula de cisalhamento, certo? Que foi calculado anteriormente, certo? E é importante até deixar aqui, peraí. Vamos ver aqui, verde. Aqui e aqui. E aqui estaria mais ou menos. Opa. O que é essa distribuição verde que eu estou desenhando? Essa daqui é basicamente o tal máximo, mas que a gente calcula pela fórmula do cisalhamento. Então, tal máximo igual a VQ e T. Força de cisalhamento, Q é o... O que é Q mesmo? Aquele parâmetro lá que engloba outros parâmetros, acho que geométricos, não, geométrico é embaixo, dividido pela momento de inércia e largura da viga. Beleza, mas o que é Q mesmo, só para eu relembrar? Até porque eu já esqueci, normal. Merda é essa daqui, meu irmão? Puta que pariu, equação pra caralho. Assim aqui. Beleza. Isso aqui logo. Ah, é o centroide. É o centroide. Ok. Aí, beleza, a gente vai aplicar isso aqui e a gente obtém essa tensão que é constante ao longo da largura da seção transversal. Então temos aqui tal máximo igual a V, Q e T. Ok. Beleza. Só que a gente já viu, eu já escrevi, assim, nesse caso tal máximo é apenas 3% maior
que a tensão máxima de cisalhamento calculada com a fórmula do cisalhamento. Com a fórmula do cisalhamento tal máximo, fórmula do cisalhamento tal máximo igual a VQ dividido por I vezes T. Ok, beleza. Vamos para organizar a coisa. Vamos pegar aqui cut e vamos botar aqui embaixo paste. Pronto, esse caso que a gente vai analisar agora. Então, quando eu tenho uma tensão máxima, quando eu tenho uma viga em que a base ela não é tão larga quanto na verdade não. Quando eu tenho uma base que é aproximadamente a metade da altura da viga, eu posso desconsiderar essa tensão máxima real aí, porque a fórmula do cisalhamento ainda dá conta, ainda é qualitativamente e quantitativamente como é que eu posso dizer, útil. Ok. Quando a seção transversal é mais larga, leia-se larga a partir de 2 vezes a altura da viga, o efeito real da distribuição, a distribuição de tensão real vai ser bem diferente. Será diferente não, porque no outro caso também era diferente. Vamos botar assim, será significativamente diferente. Diferente do caso anterior. Ou não, Eita, me perdi aqui. Quando a seção transversal é larga, a partir de 2 vezes a altura da viga, a distribuição de tensão real será significativamente maior, vamos botar assim, maior que a correspondente obtida
obtida pela fórmula do cisalhamento. Ok. Ok, beleza. Tal máximo da tensão real, que é o tal máximo prime, é cerca de 40% maior, né, que tal máximo com a fórmula do cisalhamento. Que é o que? Tensão máxima de cisalhamento. De 40% maior que tal máximo da fórmula. Não, já sei que esse tal máximo aqui é da fórmula de cisalhamento. Beleza. Então o que a gente vê aqui? Se a viga ela é muito estreita, eu consigo, não é que é nem muito estreita, ela tá ali entre até a metade da altura da viga, em termos de largura, eu não preciso considerar muito isso, eu posso aplicar a fórmula do cisalhamento tranquilamente. Então, quanto mais achatada a viga, ou seja, a relação BH aumenta, esse erro, né, ele se torna maior. Portanto, quanto mais achatada a viga, maior será o erro. Certo? Então temos aqui dois casos onde esse tipo de tensão não funciona muito bem. Esse tipo de abordagem, né, que é usar... Porra, tô... Caralho. Porra. Ok. Beleza.
Outro caso no qual a fórmula de cesariamento não pode não ser adequada, né? Adequada é para o caso de vigas de abas largas. É o de vigas de abas largas. Nesse caso, as regiões de junção da aba com a alma da viga certo? Essa região ali da junção da aba com a alma, ela tem uma mudança súbita de tensão. Isso vai resultar num... Como que eu posso dizer? Num valor maior... vai resultar num erro, né? Quando aplicado a fórmula do cisalhamento ali, certo? E as regiões de junção da aba com a alma e nas abas podem apresentar erros inaceitáveis. Certo. Além disso, as abas possuem regiões não podemos dizer assim, as abas são regiões de bordas livres. Ou seja, a tensão de cisalhamento é nula. Certo? A tensão de cisalhamento é nula ali. Então essas são limitações dessa aplicação. Na prática,
vigas de abas largas. São comumente verificadas as vigas de abas largas são comumente verificadas no eixo neutro. Nesse ponto, nessa região, se calcula a tensão média, né? Tensão de cisalhamento média máxima. A tensão de cisalhamento média máxima. Por quê? Porque é no eixo neutro que eu tenho a razão BH pequena. Então, os valores eles vão estar bem próximos da tensão máxima de cisalhamento real. Se calcula a tensão de cisalhamento máxima, pois nessa região, pois já escrevi nessa região, pois a relação BH é pequena, é muito pequena, de forma que o resultado, de forma que a tensão, posso dizer, de forma que tal máximo linha, que é o tal máximo para esse caso, seguindo a teoria da elasticidade, e tal máximo seguindo a fórmula do cisalhamento, são mais próximos. Então temos aqui três casos já. Na verdade, o que a gente descreveu ali foi basicamente como que a razão pela qual às vezes a fórmula do cisalhamento não funciona muito bem. Ok. Próximo caso. Tem outro caso? Deixa eu ver. Sim. Próximo caso. Vamos pegar aqui. Meu Deus. Voltou a viga batata. Ok. Aquela vigazinha de formato estranho. Ok. Bom.
Ok. Então, vamos trazer um pouquinho para cá aqui. Então temos aqui uma vigazinha, né? Outro caso no qual a fórmula do cisalhamento pode não ser precisa, é em seções transversais complexas. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Aplicando aqui, vamos aplicar a fórmula do cisalhamento. Eu tenho aqui o que eu acredito ser equivalente ao eixo neutro. Uma retinhazinha AB. Não era para eu ter botado dessa cor. É vermelho. Aí a força de cisalhamento V. Aqui embaixo arregaçando a seção transversal. Beleza. Aqui eu apago. Aqui eu já faço copy paste. Pronto. Aí aplicamos o cisalhamento. Beleza. Aí temos aqui, nem sei se isso aqui é o eixo neutro, é só uma reta, veremos. Ok, aqui vai embora. Temos aqui reta B, como de praxe. Aí nós vamos ter nossa distribuição de cisalhamento pela fórmula de cisalhamento como conhecemos. Nada de novo sobre o Sol. Tensão constante ao longo da largura da seção transversal. Show. Aí fecha aqui. Tal. Beleza.
Então, vamos pegar agora um elemento dessa viga e eu vou escolher um ponto estratégico para isso. O ponto na região que está na superfície, certo? Dentro da reta AB, basicamente o ponto B. Vamos pegar o ponto B. Por quê? Porque ele vai ser um elemento, um pequeno elemento aqui, né? Conforme vocês veem aí no vídeo. E aí a gente vai verificar. E aí eu tenho tal aqui. Vamos pegar esse ponto B. Vamos dar o zoom no ponto B aqui. O que é que eu vou ter? Ter essa região aqui, né? Aqui. Ok, show! Aqui o elemento. Ok. Então, tá aqui o nosso elemento. Já desenho aqui as componentes. Aqui o elemento. Beleza. Ok. Então, o ponto B, ele tá... É basicamente essa região. Mas eu quero ver no centro. Eu vou ter... Não, de fato, aqui é o ponto B. Aí eu vou ter a minha tensão de cisalhamento. Então, vamos lá. Tensão de cisalhamento aqui. Tal. Só que a gente já sacou que essa seção transversal está inclinada. Então eu vou ter componentes, né? Eu vou ter uma componente aqui. E eu vou ter uma outra componente aqui. Que são tal 1, a componente menor. Tal 1 não, tal linha. Ou tal prime, né? E tal double prime, tal duas linhas. Beleza. E aí, como já descrito, aqui eu vou ter tal duas linhas. E aqui eu vou ter tal linha. Beleza. Só que tem um detalhe. Né? Ao analisar a viga, depois de aplicado a fórmula do cisalhamento, toma-se um elemento na extremidade da linha B. No ponto B, esse elemento exibe a tensão tal, né? Tensão de cisalhamento tal, que é esperado, né?
porém com componentes, certo? Tal, porém com componentes. Como tal linha age na superfície, logo é nula. Então, tal linha aqui, ó, é zero, é zero. Vai-te embora. Beleza? Ok. O que é que sobra? Dessa forma, significa que tal duas linhas é igual a tal linha, ou a tal. Eita! Então, portanto, para que eu consiga aplicar essa condição de contorno, essa teoria, essa fórmula, que seja aplicável, tal deve ser tangente à borda, né? A superfície. Tal deve ser tangente ao contorno da seção transversal, ao contorno da viga, né? Na borda, na rabeira. Beleza. Ok. Dessa forma, o que é que acontece? A gente vai ter uma distribuição de tensão assim, ó. Copy, paste, aqui, pronto. O que é que acontece? Aqui não é desse jeito não. Aqui não é desse jeito não. Não, vai, sai. O que é que vai acontecer? Vou ter uma tensão aqui, ó, tangente. E a minha distribuição de tensão fica assim.
certo? Dessa forma, assim, a tensão máxima de cisalhamento estará localizada nas bordas da seção transversal. Neste caso, nos pontos A e B. Esse procedimento ele pode ser aplicado em outras regiões. Eu posso aplicá-lo aqui. Bem como eu posso aplicá-lo aqui. E o resultado é praticamente o mesmo. Assim, não é que é o mesmo numericamente, mas em termos de distribuição. Certo? Então, qualquer valor desses de tensão eu tenho que obter através da tensão, da teoria da elasticidade, certo? Qualquer valor desses eu obtenho através da teoria da elasticidade. Qualquer não, peraí. Não ficou bom. A teoria da elasticidade passa a ser usada caso algum valor específico nessa seção seja requerido. E é isso. A gente tem basicamente 2 ou 3 casos, certo? Não, 2 casos: vigas curtas ou achatadas, né? Mudança abrupta de direção
certo? E seção transversal complexa, né? Que são, e aí a gente usa a teoria da elasticidade. É isso. Finito. Próximo tópico vai ser o quê? Caralho. Ok. Página 301. É isso. 301. 14/4/2026. Então, como a gente viu, eu uso a tensão de cisalhamento sempre, a fórmula da tensão de cisalhamento, né? Que vai ali me dar uma distribuição de tensão constante ao longo da largura da superfície da seção transversal. Mas caso eu tenha uma viga de abas largas, uma seção transversal achatada, uma seção transversal encurtada, eu preciso verificar a geometria, as dimensões dessa viga. Porque algumas vezes a tensão real pode até ser 40% maior que a tensão obtida pela fórmula do cisalhamento. E aí eu vou ter que partir para a teoria da elasticidade para definir os valores nessa seção transversal. Ok, é isso. Nos vemos no próximo vídeo de estudos. Espero que tenham se divertido com essa sessão de tortura acadêmica. Até lá.